Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar um template simples, mas que também que envolva bancos de dados para poder te explicar como é que é a mecânica do Notion. Então a gente vai criar esse objetivo aqui, Results, que é um template muito comum que você vê na internet. Se você quiser apenas ter o template, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas se você quiser aprender como monta, né, então vamos construir aqui do zero, tá bom? Eu vou criar uma nova página, eu vou tentar ser o mais fiel possível a essa estrutura aqui. Pode ser que uma coisa ou outra fazer um pouco diferente, mas não tem problema, porque o conteúdo em si a gente vai seguir o mesmo, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar uma nova página. OKRs. A primeira coisa que eu gosto de fazer já é trabalhando com os bancos de dados inline. Fica mais fácil de manipular e depois eu tenho como converter ao banco de dados full page. O objetivo daqui é o tempo, né? Então eu vou chamar de trimestre. Vou ocultar. Vou chamar de período. Então, por enquanto, eu já vou criando aqui, já vou excluindo as colunas que eu não preciso. E já vou definir aqui, ó, primeiro período, primeiro trimestre 2025. E aí eu vou lá, segundo trimestre 2025. Eu teria outras maneiras de fazer, eu poderia ter feito isso também com Select Property, mas eu vou usar dessa maneira aqui e depois eu explico por quê. E quarto trimestre 2025. Bom, a princípio é isso, nós já temos aqui a nossa base de dados para o trimestre e agora eu vou criar uma outra base de dados para objetivos, né? Só para explicar um pouquinho do conceito, os objetivos dentro dessa metodologia são OKRs, objetivos e Key Results, é a mesma coisa que meta e as estratégias, né? Os planos que você vai poder fazer para atingir a meta. Então, o objetivo é alguma coisa mais de longo prazo, é uma frase, alguma coisa, tipo, direcione, né? E os Key Results, eles precisam ser objetivos, eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ter um tempo. Tá? E normalmente os objetivos e os Key Results eles estão alinhados a um período de tempo, normalmente trimestres. Né? É muito usado em empresas na definição de metas porque ele é muito fácil de se criar. Então vamos lá. Objetivos eu estou criando aqui, eu gosto sempre de criar os ícones, então vou usar esse íconezinho aqui para objetivos. Então isso aqui já tem a minha base de dados, eu vou deletar, não preciso dessa coluna por enquanto. Eu vou definir que é um objetivo. Vou botar o íconezinho para ter uma consistência. Agora a primeira coisa, ó, vamos criar um objetivo aqui. Aumentar o número de seguidores no Instagram. Beleza? Na verdade, poderia ser até que aumentar em 20%, também não tem problema ser numérico, tá? Ser específico. Mas normalmente os key results é que eles vão ser. Então, por enquanto, eu quero aumentar o número de seguidores no Instagram. Isso aqui vai ser um objetivo que eu vou estar alinhado com algum período, então já vou fazer meu primeiro relation. A propriedade relation, ou relacionamento, se o teu tiver em português, ele faz uma ligação entre uma tabela e outra. Então agora eu estou fazendo a tabela, eu estou linkando a tabela. Vou deletar isso aqui que eu criei sem querer. A tabela objetivos e a tabela trimestre, elas estão agora vinculadas. E eu posso pegar aqui, ó, aumentar o número de seguidores no Instagram. Ele vai ser um objetivo que eu vou fazer no primeiro trimestre de 2025. Tá? E eu, para poder ficar alinhado aqui tudo certinho, eu vou botar o mesmo ícone. E aqui em objetivo também vou botar o mesmo ícone. Pronto. Então agora eu já tenho aqui a primeira parte. Eu poderia criar um outro objetivo aqui. Então eu quero que essa meta aqui ela seja um pouquinho mais longa, ela vai lá para o segundo trimestre, eu vou trabalhar depois de trabalhar na parte do Instagram, e aqui eu já tenho os objetivos. Aqui, ó, para começar a ficar mais bonitinho, eu já vou alterar os ícones dessa página, para ele poder ficar, todo mundo ter um ícone padrão, só que eu quero ele cinza claro. Então posso selecionar todos eles, ver nessa opção aqui, editar ícone, posso trocar a cor aqui em cima.
Ou, aqui não é objetivo, aqui é o tempo. Pronto. Então agora todos eles. E para banco de dados, normalmente eu venho aqui e crio um template. Nesse caso aqui não precisaria, mas só para poder ilustrar. Então eu vou criar aqui, ó, um template de período. E aí se eu criasse qualquer outro período aqui agora, ó, repara que ele não tem nada, eu venho aqui e carrego esse período e olha como é que ele já vai atualizar o ícone. Tá? Eu poderia usar dessa maneira. Nesse caso não faz sentido, mas em objetivos eu vou fazer. Então eu tenho aqui, olha, objetivos eles estão com esse ícone padrão. E aqui também, a gente vai repetir isso nas outras tabelas, mas aqui, ó, eu estou definindo que esse template que eu criei agora é o novo padrão. Então os próximos que eu criar, eles vão já herdar esse ícone, tá vendo? Se eu criar por aqui ou se eu criar por aqui, ele já herda esse íconezinho novo, né, dessa cor nova. Então, 1, 2, 3, quarto trimestre de 2025. Já foi criado. Pronto, agora vamos lá na parte de objetivos. Em objetivos eu quero já criar esse template, porque eu vou criar vários objetivos, né? A ideia é que você crie vários objetivos e ficar trocando o ícone um por um não compensa, vai tomar muito tempo. Então, vou definir que o ícone é esse, objetivos, pronto. Então agora eu já tenho um objetivo criado. O que mais que eu tenho no objetivo? Agora eu vou criar a tabela de Key Results. Que na verdade são as ações que eu vou ter que performar para poder atingir esse objetivo. Então já vou colocar o ícone de ação como um checkbox. Vou marcar ele aqui e vou falar aqui, ó, Key Results. São resultados chaves, na verdade, que eu chamo. Então, botei o ícone, a princípio eu vou deletar isso aqui. Eu vou precisar linkar esse resultado-chave da mesma maneira que a gente tinha feito com o tempo e objetivos. Agora eu vou fazer objetivos e o Key Result. Então agora os objetivos eles já estão linkados aqui e aqui em cima dos Key Results são as ações para poder atingir esse objetivo. Então eu poderia fazer aqui, ó, para aumentar o número de seguidores no Instagram, eu poderia dizer que eu vou postar ao menos 30 conteúdos por semana, sei lá, ou por semana, ou por mês, ou você define qual o critério. E esse aqui vai estar vinculado ao objetivo. Qual o objetivo que eu estou almejando aqui? Aumentar o número de seguidores no Instagram. Repara que as informações elas estão conectadas, isso quando eu aplicar agora o template, repara que o ícone aqui e aqui já vai mudar. Então aqui é a mesma coisa. E eu já vou definir que esse modelo aqui, esse template que eu criei, seja padrão a partir de agora para qualquer objetivo que eu criar. E eu vou aproveitar também e vou criar um template para os Key Results. E depois que eu criei, agora eu vou definir, ó, como padrão. Definir como padrão, digo que para todas as visualizações e pronto. Outra coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para eu gosto, na verdade, é botar a letrinha um pouco menor e alinhar até o final. Então aqui, ó, o objetivo aqui, como eu falei, o Key Results, obrigatoriamente ele tem que ser mensurável. Então eu tenho que saber o seguinte, eu vou pegar uma propriedade do tipo número e eu vou dizer qual que é o meu atual ou inicial. Eu quero saber qual é. Nesse caso aqui eu não vou fazer nenhum cálculo, mas é bom para ter uma referência de onde a gente começou. Então eu tenho aqui inicial, vou duplicar. Eu quero saber qual vai ser o atual e através desse aqui que a gente vai monitorar as modificações e eu vou definir a minha meta. Ok? Então aqui. Então como eu disse aqui são 30 conteúdos por semana, vamos dizer que aqui ó, seja 30, certo? E o meu atual seja 0 e o inicial 0. Quantos posts eu faço? São 0. Eu faço 0. E aí agora 30. Eu já vou aproveitar para criar uma fórmula, porque quando eu chegar aqui e eu tiver feito 10 posts, eu quero saber qual é o percentual que eu estou desse objetivo, de concluir esse objetivo. Então eu vou criar uma propriedade do tipo fórmula, que eu vou chamar de progresso. E aí eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. Eu vou pegar atual, que é esse campo que a gente acabou de criar, e vou dividir pela meta.
e ele vai me dar esse número. Tá vendo aqui? Eu tenho esse númerozinho aqui, que na real eu vou precisar arredondar para ficar casas decimais. E aí, olha o que acontece. O número ficou esquisito, muito grande. Então eu vou usar o round para poder diminuir e vou dividir por 100 para ele poder voltar para esse casa de 33%. E agora eu vou vir aqui, vou editar a propriedade, vou botar a barrinha de progresso e vou mudar o meu formato de número para percentual. Dessa maneira, a gente consegue visualizar o avanço desse Key Result aqui. Tá? Então, atingir 2.000 inscritos na newsletter. Então, eu vou, por exemplo, criar página de captura, por exemplo. Ele vai estar alinhado agora atingir 2.000 inscritos. Eu vou precisar um só, né? Na verdade eu tenho 0. Eu poderia ter mais de uma. Eu posso também investir R$1.000 em anúncios para capturar leads, por exemplo. Também eu vou jogar aqui atingir 1.000 inscritos. Digamos que eu não coloquei nada e eu sei que o valor que eu quero investir são R$1.000. E digamos que, né, a essa altura do campeonato eu já tenha investido R$300. Vou botar um pouquinho mais, vou botar R$600. Tá, então agora eu já tenho aqui o avanço, né? Eu tenho o progresso aqui. Uma coisa que eu posso fazer aqui, que vai ajudar a gente, eu vou duplicar, na verdade, essa visualização e já vou mudar a minha visualização vou agrupar, na verdade, por objetivo. Então, dessa maneira, eu já vou ocultar os que eu não preciso e dessa maneira eu tenho aqui os objetivos. Ó. Já fica aqui mais fácil em formato de lista para eu poder ver. E tá vendo esse botãozinho que está aqui? Ó, ele está contando tudo. Eu não quero, eu vou em mais opções, eu vou pedir a média de progresso. Então, dessa maneira, ó, mesmo assim reduzido, eu consigo ver quantos por cento eu tenho dentro da minha meta. E aí eu vou trabalhando em cada um dos meus Key Results. Então, digamos que a criação de captura, eu fui lá e consegui fazer, finalizei. Então, esse objetivo está quase concluído. E aí é que eu tenho que ver. Claro que os Key Results eu tenho que trabalhar diferente, né? Tem que ser alguma coisa que eu vou mensurar um pouquinho melhor. Eu tenho que saber quantos acessos eu teria, mas nesse caso aqui, a gente está só montando a página. Então, eu tenho aqui o Key Results e agora eu vou puxar essa informação de Key Results aqui para o objetivo, né? Porque eu preciso saber quantos por cento aqui nos objetivos já foram atingidos. E como é que eu faço isso? Vou pegar a propriedade do tipo a fórmula. Na verdade, eu vou fazer com rollup dessa vez. Eu vou pegar aqui o rollup para ficar mais fácil para quem não entende fórmula. Se você não entende fórmula, ó, eu vou pegar o Key Results. Eu tenho que fazer. O rollup ele puxa informação de outro lugar da mesma forma que eu faço com fórmula. Então eu tenho uma relação que estou pegando o Key Results. Eu tenho a propriedade que eu vou puxar, que vai ser a propriedade progresso, e eu vou calcular. Na verdade, o que eu quero calcular é a média de progresso. E vou usar a barrinha e eu vou chamar aqui de progresso. E já vou colocar o mesmo ícone para ficar consistente. Pronto. Agora aqui nos objetivos, ó, já fica legal, vou mudar aqui a visualização. Eu vou botar em galeria, sem nenhuma visualização. Vou definir que a propriedade que eu quero exibir é a parte de progresso e posso definir aí qual trimestre, qual período que eu estou usando, tá? Poderia também agrupar pelo trimestre, aí ficaria mais ou menos assim, mas nesse caso aqui eu vou preferir não fazer.